Bom, agora nós passaremos para uma análise mais prática, ou seja, vamos olhar para a confecção dos recursos em si, para os recursos em espécie, e falaremos aqui, durante as aulas, do recurso em sentido estrito e da apelação. Na verdade, vamos olhar para a elaboração deles. Por quê? Porque são os recursos mais corriqueiros, são os recursos, digamos, mais utilizados na prática da advocacia criminal. Mas lembrando, nós temos o nosso banco de peças. Lá no nosso banco de peças, você vai encontrar o roteiro para elaboração, vai encontrar o modelo editável e lá nós teremos também outras opções de recursos, como é o caso do agravo em execução, que é muito tranquilo. Então, aqui nós vamos falar mais do recurso sentido estrito e da apelação, porque realmente tem alguns detalhes a serem considerados. Mas antes disso, eu trouxe aqui uma classificação dos recursos, que divide os recursos em ordinários e constitucionais. Os recursos constitucionais, como o próprio nome diz, são aqueles que estão previstos na Constituição Federal. No caso, é o recurso especial, o recurso extraordinário e o ROC, que é o recurso ordinário constitucional. Quais são os recursos ordinários? Eles vão se dividir em comuns e especiais. Recursos comuns são apelação, o recurso em sentido estrito, o agravo em execução e os embargos de declaração. Em relação aos especiais, nós temos os embargos infringentes e de nulidade, que só são cabíveis quando nós tivermos uma decisão, como por exemplo no caso de uma apelação, que seja desfavorável ao réu, mas que exista um voto vencido favorável. E aí nós teremos a possibilidade aqui, nos embargos infringentes e de nulidade, de reverter e fazer com que aquele voto vencido se transforme na tese vencedora. Bem, vista essa classificação, vamos passar então à análise dos nossos dois principais recursos. O recurso em sentido estrito e o recurso de apelação. Vamos começar pelo RESE, o recurso em sentido estrito, que encontra previsão no artigo 581 e seguintes do CPP. O 581 ele vai nos trazer as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Lembrando que esse cabimento ele é taxativo. Então, cabe recurso em sentido estrito nas hipóteses previstas no artigo 581 do CPP. Sendo que a gente precisa tomar um cuidado muito importante, que é o seguinte: várias decisões que estão ali nos incisos do 581 são decisões do juiz da execução. Então, esses incisos que trazem decisões do juiz da execução, eles estão revogados. Eles estão revogados pelo artigo 197 da Lei de Execução Penal. Então, o que você precisa considerar? Se a decisão é do juiz da execução, não cabe RESE, cabe agravo em execução. Por uma questão muito simples. De toda e qualquer decisão do juiz da execução, o recurso cabível será o agravo em execução. Artigo 197 da Lei de Execução Penal. Voltando para cá, o RESE, além de ter previsão no artigo 581, nada impede que ele tenha previsão fora do Código de Processo Penal. É o caso da previsão contida lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então, no CTB, nós temos previsão do cabimento do recurso em sentido estrito no artigo 294. Então, se você vai elaborar um recurso em sentido estrito, você precisa trazer qual é a fundamentação legal dele. Se for um dos incisos do 581, então você vai colocar na sua peça processual interpor recurso em sentido estrito com fundamento no artigo 581, inciso tal. Se você vai elaborar uma peça processual, um recurso em sentido estrito, que tenha como fundamento o artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, então você vai especificar, você vai colocar que é com fundamento a interposição daquele recurso em sentido estrito no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro. Prosseguindo na nossa análise, vamos ao artigo 581. O artigo 581, ele vai dizer para a gente: caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, lembrando que as decisões do 581 são decisões de primeira instância, que desafiam RESE,
que não receber a denúncia ou a queixa. Por que eu coloquei em vermelho aí que não receber? Porque da decisão que recebe a denúncia ou queixa, não cabe recurso. A gente até pode, em algumas situações, ter o cabimento de um habeas corpus, que não é recurso, mas nós não temos a previsão de um recurso para essa decisão contrária à do inciso 1. É importante também a gente levar em consideração o seguinte: se for no juizado especial, o recurso não será o rese. Se for no juizado especial, o recurso será apelação. Então, tradicionalmente, uma decisão que não recebe denúncia ou queixa, com base no 581, inciso 1, vai desafiar recurso em sentido estrito. Só que olha o que o artigo 82 da Lei 9.099 vai trazer para a gente. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá apelação. Portanto, no procedimento do juizado especial, ou seja, na Lei 9.099, se nós temos uma decisão que rejeita a denúncia ou queixa, o recurso cabível vai ser apelação. Assim como é o recurso cabível também da sentença, mas isso já é o tradicional mesmo. Além disso, é importante a gente entender quando que é cabível o recurso em sentido estrito, quando nós estamos diante do procedimento do júri. Vamos lembrar o seguinte: o procedimento do júri, ele é um procedimento chamado de escalonado ou bifásico. O que significa isso? Que ele é dividido em duas partes. Nós temos uma primeira parte que vai finalizar com uma decisão que vai submeter ou não aquele réu ao julgamento em plenário, ao julgamento pelo tribunal do júri mesmo. Então, nós temos duas fases muito bem separadas. Ao final dessa primeira fase, nós temos 4 possíveis decisões. Olha quais são. A decisão de pronúncia. Se o juiz pronunciar o réu, ele vai ser submetido ao julgamento em plenário. A decisão de impronúncia, a decisão de absolvição sumária e a decisão de desclassificação. Quais são os casos em que nós temos o cabimento do recurso em sentido estrito aqui? No caso da decisão de pronúncia e no caso da decisão de desclassificação. Aqui tem até um método mnemônico para a gente guardar. Pronúncia começa com consoante, desclassificação também. Recurso em sentido estrito também. Já as decisões de impronúncia e de absolvição sumária, elas vão desafiar o recurso de apelação. Então, impronúncia começa com vogal, apelação também. Absolvição sumária começa com vogal, apelação também. Por isso que o método mnemônico é vogal com vogal, consoante com consoante. Se a decisão é de pronúncia, o recurso cabível é rese. Impronúncia, apelação. Absolvição sumária, apelação. Desclassificação, recurso em sentido estrito. Portanto, caberá rese, caberá o recurso em sentido estrito, nos casos do júri, das decisões de pronúncia e de desclassificação. Prosseguindo na redação do artigo 581, aqui está a base para a decisão de pronúncia. Portanto, se há uma decisão de pronúncia e vai ser interposto o recurso em sentido estrito, o fundamento dele é o 581, inciso 4. Já, se vai existir uma desclassificação, se o juiz, ao final da primeira fase, desclassifica, por exemplo, um homicídio tentado, que é crime doloso contra a vida, para uma lesão corporal, o que ele está dizendo? Que não existe competência do tribunal do júri nesse caso. Portanto, a decisão de desclassificação, ao final da primeira fase, é uma decisão que conclui pela incompetência do juízo. Qual é a base, portanto, de um recurso em sentido estrito diante de uma decisão de desclassificação? O artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal. Perfeito? Prosseguindo. O inciso 5 do 581, ele vai trazer o cabimento do recurso em sentido estrito no caso de decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança
indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Então, diante dessas situações aqui, perceba que nós temos hipóteses, em sua maioria aqui, que acabam sendo hipóteses de recurso por parte do Ministério Público. Imagina o seguinte, qual é o interesse que a defesa tem de recorrer em sentido estrito de uma decisão que concede liberdade provisória? Muito pelo contrário, a defesa quer a concessão da liberdade provisória. Da decisão que relaxa a prisão em flagrante? Muito pelo contrário, a defesa quer que a prisão em flagrante seja relaxada, tá? No que tange a decisão de extinção da punibilidade, a gente tem que tomar um cuidado pelo seguinte: as hipóteses de extinção da punibilidade, elas estão previstas no artigo 107 do Código Penal. O artigo 581 do CPP, que traz o cabimento do recurso em sentido estrito, ele prevê que nos casos de decisão de extinção da punibilidade, caberá o recurso em sentido estrito. Nós podemos ter o rese aqui utilizado pela acusação. E nós podemos ter o rese utilizado pela defesa. Em que situações? Vamos lá. Olha comigo para esses dois incisos do artigo 581. Caberá o recurso em sentido estrito, inciso 8º, da decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Isso aqui é interesse de quem? Esse recurso em sentido estrito? Da acusação. Porque veja bem, se nós temos uma decisão que decreta a prescrição, extinguindo a punibilidade, essa decisão ela favorece a defesa. Já no inciso 9º, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Agora, é algo que interessa a defesa. Porque se nós temos o indeferimento do pedido de reconhecimento da prescrição, isso é ruim para o réu. Portanto, aqui pode existir um interesse da defesa de recorrer em sentido estrito. Só tomar um cuidado, tá? Se a decisão em relação à extinção da punibilidade, ela vem, por exemplo, em uma sentença de absolvição, da sentença de absolvição, com base no artigo 593, cabe o quê? Recurso de apelação. Cris, então, afinal, da decisão relacionada à extinção da punibilidade, cabe rese ou cabe apelação? Depende. Se essa decisão ela é parte integrante de uma sentença de absolvição, de sentença de absolvição, cabe qual recurso? Cabe o recurso de apelação. Ah, então eu posso fazer a apelação ou fazer o recurso em sentido estrito? Não. O recurso correto será a apelação. Perfeito? Prosseguindo aqui na nossa análise. Esse é um caso em que nós temos o chamado rese bilateral. O que é um rese bilateral? Cabe numa decisão e cabe também na decisão que lhe é contrária, diferente do que acontece no inciso 1. Lembra que eu falei, olha só, da decisão que rejeita a denúncia cabe rese, mas da que recebe não cabe. Lá não existe rese bilateral. Eu só tenho recurso em sentido estrito na decisão que vai para um lado. Aqui não. Aqui eu tenho o cabimento do rese na decisão que vai para um lado, ou seja, que decreta a prescrição, e cabe rese também da decisão que vai para o lado contrário, que indefere o reconhecimento da prescrição. Só tenho que tomar cuidado quem tem interesse para recorrer nesse caso. Então, a gente tem que levar em consideração isso também, viu? Aqui, eu trouxe um ponto de atenção importante, tá? Vamos lá.
Vamos imaginar que a gente tenha, uma situação de resposta à acusação. Aí, na resposta à acusação, primeira manifestação da defesa aqui no processo, a defesa alega prescrição. A prescrição, ela pode dar base a uma decisão de absolvição sumária. Na verdade, a intenção de uma resposta à acusação é a absolvição sumária, é a principal intenção. A absolvição sumária ela só pode se dar nos casos previstos no artigo 397. O inciso 4 fala da extinção da punibilidade. Então, olha, pediu em sede de resposta à acusação, a prescrição foi reconhecida absolvendo sumariamente o réu. Qual é o recurso cabível? Apelação. Deu para entender? Olha o que o artigo 593 diz para gente. Caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Então, mais uma vez, se a decisão relativa à extinção da punibilidade está dentro de uma sentença que absolve o réu, qual será o recurso cabível? O recurso de apelação. Faz uma remissão. Lá no artigo 581, faz uma remissão ao artigo 593, inciso 1, tá? Para que isso faça parte do teu estudo. Em qualquer outro momento, que não seja numa sentença de absolvição, aí sim o recurso cabível vai ser o recurso em sentido estrito. E aí vem uma pergunta muito importante. Como que a gente sana a dúvida entre o cabimento de uma apelação ou de um recurso em sentido estrito? Vamos entender o seguinte. Sempre que você vai recorrer de uma sentença que condena ou que absolve o réu, esse recurso é uma apelação. Agora, e se eu estou diante de uma decisão que não é uma sentença de condenação ou de absolvição? Cabe o recurso em sentido estrito? Qual é a primeira coisa que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o 581. Se estiver no rol do 581, cabe reze. A não ser, como nós vimos, que seja uma decisão do juiz da execução. E por isso que depois nós vamos riscar alguns incisos do artigo 581, porque eles não desafiam mais o cabimento do recurso em sentido estrito. Combinado? Por quê? Porque são decisões do juiz da execução. Agora, se não são decisões do juiz da execução, cabe reze. Se elas estão no 581 e não é decisão do juiz da execução, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Então, primeira análise. A decisão é uma decisão que condena ou que absolve? Se for uma decisão que condena ou absolve, é fácil, é apelação. Se não for, eu vou procurar no rol do 581. Se eu achar no rol do 581, cabe reze. E se eu não achar? Aí, nesse caso, nós temos a chamada apelação residual. O que o artigo 593, inciso 2, vai dizer para a gente? Caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 2, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Ah, então olha só. A decisão não condena e nem absolve. Se ela não condena nem absolve, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar no rol do reze. Não encontrei? É uma decisão definitiva ou com força de definitiva? Ou seja, essa decisão definiu algo? Se a resposta for sim, é cabível o recurso de apelação com base no inciso 2 do 593, que nós vamos chamar de apelação residual. Trouxe aqui na tela para você. Caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, percebeu como é que nós fazemos na prática? Olhamos se é uma sentença que condena ou absolve. Se for, cabe apelação. Se não for, eu procuro no rol do 581. Se eu encontrar, é reze.
a não ser que seja um inciso riscado, por se tratar de decisão do juiz da execução. Nesse caso, é agravo em execução. Agora, se eu não encontrar no rol do 581 e é uma decisão definitiva ou com força de definitiva, ou seja, uma decisão que definiu algo, então, nesse caso, eu tenho o cabimento da apelação não mais com base no inciso 1, que fala de sentença condenatória, de sentença de absolvição, mas sim com base no inciso 2, que é a chamada apelação residual. Ou seja, volta aqui comigo, é a decisão que não condena, é a decisão que não absolve, porque se ela condenar ou absolver, é o inciso 1. E ela também não desafia a rese. Por quê? Porque se ela desafia a rese, qual vai ser o recurso cabível? O recurso cabível será o rese, o recurso sentido estrito. Bem, e se a sentença for condenatória? Eu tenho uma sentença condenatória, mas dentro dela, o juiz nega a suspensão condicional da execução da pena. Deixa eu explicar uma coisa para você. Embora o artigo 581 fale disso aqui, da negativa da suspensão condicional da execução da pena, essa decisão que nega a suspensão condicional se dá em uma sentença condenatória. Na sentença condenatória, o juiz, quando ele aplica a pena privativa de liberdade, ele pode suspender essa pena se for cabível, com base no artigo 77 do Código Penal. Se é na sentença condenatória, lembra que nós falamos sobre o artigo 593, parágrafo 4º? Se eu estou diante de uma sentença que condena, por mais que eu só recorra de parte dessa decisão, o recurso cabível será apelação. Então, sentença condenatória. Qual é o recurso cabível de uma sentença condenatória? O recurso de apelação. Mesmo que eu recorra apenas da parte da sentença que negou o sursi, o que é sursi? Suspensão condicional da execução da pena. É um instituto previsto no artigo 77 do nosso Código Penal. Ainda assim, o recurso cabível é apelação, em virtude do que dispõe o 593, parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. O que eu faço, então, com 581, inciso 11, que vai me dizer que cabe o recurso em sentido estrito da decisão que conceder, que negar ou que revogar a suspensão condicional da pena? Eu não aplico ele para a suspensão condicional da pena. Eu não aplico. Porque, olha só, a decisão que concede ou que nega ela está na sentença condenatória. Se ela está na sentença condenatória, qual vai ser o recurso? Apelação. E a decisão que revoga? Bom, se a pessoa ela já está com a pena suspensa e está lá cumprindo condições, e vem uma decisão que revoga essa suspensão, essa decisão parte de quem? Do juiz da execução penal. E de toda decisão do juiz da execução, qual é o recurso cabível? O agravo em execução. A decisão, portanto, que revoga o sursi, ela se dá na execução. O recurso cabível é o agravo. Qual agravo? O agravo em execução. O agravo do artigo 197 da LEP. Então, em síntese, dessas decisões do inciso 11 não cabe rese. Porque se a decisão ela concede ou nega o sursi, essa decisão é uma sentença condenatória. E de sentença condenatória cabe apelação. Se a decisão revoga, isso ocorre na fase de execução. Se ocorre na fase de execução, é cabível o quê? O agravo em execução, com base no 197 da Lei de Execução Penal. Tranquilo? Agora, olha só. A decisão relacionada à suspensão condicional do processo, não estou falando aqui do sursi, não estou falando do 77 do Código Penal, estou falando do 89 da Lei 9.099. Ela possui natureza de decisão interlocutória mista não terminativa.
E o posicionamento majoritário que nós temos aqui, por uma interpretação lógica e sistemática, defende que cabe o reze com base nesse inciso que a gente acabou de ver. Olha que interessante, eu vou voltar aqui para o inciso. No fundo, eu aplico o inciso 11 para o que ele não prevê. Porque para o que ele prevê, eu não aplico o reze. Já que da decisão que concede ou nega a suspensão condicional da pena, como essa decisão é uma sentença condenatória, o recurso cabível é apelação. Como a decisão que revoga é uma decisão do juiz da execução, o recurso cabível agrava em execução. Então, eu só aplico o inciso 11 do 581 por uma interpretação lógica e sistemática quando eu tenho uma decisão relacionada não à suspensão condicional da pena, mas sim à suspensão condicional do processo, que é o artigo 89 da Lei 9.099 de 95, ok? Isso aqui merece uma atenção mais atenta, viu? É importante. Outras hipóteses que nós temos de interpretação. Cabimento contra a decisão que indefere pedido de prisão temporária, porque aqui eu vou ter uma interpretação sistemática daquele inciso 5 que nós vimos. O inciso 5, ele não prevê o cabimento do reze contra o indeferimento da prisão preventiva? A gente pode usar contra o indeferimento da prisão temporária também. Contra a decisão que rejeita o aditamento da denúncia. Nós não vimos no 581, inciso 1, o cabimento de reze contra a decisão que rejeita a denúncia? Então, a decisão que rejeita o aditamento à denúncia vai ser cabível reze também. É por previsão expressa? Não, mas é por interpretação lógica extensiva. O 581.10, ele fala da decisão que conceder ou negar a ordem de HC. Lembre-se, desde que essa decisão denegatória seja em primeira instância. Se a decisão denegatória de HC, ela se dá por tribunal, o recurso cabível vai ser o recurso ordinário constitucional, ok? O ROC. Então, tá aqui. Apenas se a decisão foi do juiz de primeiro grau. Aqui o quadrinho diferenciando. Se a decisão ela foi proferida em primeiro grau, cabe reze. Se a decisão for proferida por tribunal, cabe o recurso ordinário constitucional. Aqui são as hipóteses que não ensejam o recurso em sentido estrito. Gente, por quê? Porque são decisões do juiz de execução. Por que o inciso 11 não é o inciso inteiro? Porque é a parte que fala da revogação do sursi. Cris, e a parte que fala da concessão ou da negativa? Aí nós já vimos que aquilo ali se dá em sede de sentença condenatória, o recurso cabível é apelação. Cris, então eu não vou aplicar o inciso 11, né? Não, não vai. Mas a revogação tácita pela LEP, pela Lei de Execução Penal, com o cabimento do agravo em execução, é apenas na parte que fala da revogação, viu? Quais são os outros incisos que você pode riscar aí? Pode riscar mesmo. São decisões do juiz da execução. E se são decisões do juiz da execução, qual vai ser o recurso cabível? O agravo em execução. E, portanto, vai ser aplicado o artigo 197 da Lei de Execução Penal. O recurso que precisa ser interposto é o recurso de agravo em execução. Então, pegue todos esses incisos e risque esses incisos do seu artigo 581. Olha o que o 197 da LEP diz para a gente. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Vimos que os recursos em matéria criminal, eles não costumam mesmo ter a característica de ter efeito suspensivo, né? O efeito padrão é o efeito devolutivo. Na nossa próxima aula, falaremos da estrutura do recurso em sentido estrito.